Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não é o lugar que define a proximidade com Deus, mas a verdade da palavra em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O Senhor, Ele começa a existir dentro do nosso coração quando nós aprendemos a reconhecê-lo através dos nossos sentimentos. Deus, Ele conversa conosco o tempo todo, a cada pensamento, a cada coisa que Ele nos pede para fazer, a cada oração e a cada louvor. Quanto mais próximos nós vivemos de Deus, melhores são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E por a nossa vida não estar ligado às pessoas, nós não temos dependência emocional. Só que, pelo desconhecimento, pela falta de sabedoria, nós crescemos muitas vezes acreditando que nós dependemos da igreja para chegar a Deus. A igreja a gente vai para poder ouvir a palavra de Deus e assim conhecer o Senhor. Ela não faz parte de nada divino e de divino ela também não tem nada. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em verdade e em espírito. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós descobrimos que nós somos o templo do Espírito Santo. E é através da nossa vida, das nossas palavras e de tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, que nós começamos a fazer coisas para Deus. E assim nasce o amor. Quando nós amamos, nós ajudamos sem pensar nos nossos próprios interesses. Nós queremos que outras pessoas também venham a conhecer o Senhor. E se a gente olha a vida de Jesus, era justamente isso, era sobre conhecer a Deus. Mas ele vivia afrontando a igreja daquela época. Quando a gente vê que ele ia nas sinagogas e começava a pegar as Sagradas Escrituras para demonstrar a hipocrisia da religiosidade daquela época, das pessoas que diziam os representantes de Deus, como ele questionava as tradições humanas. E eles viviam pegando no pé dele, nos discípulos, por essas razões, querendo que eles fizessem o que eles queriam, tirando toda a liberdade de Deus, desconhecendo muitas vezes o que a palavra de Deus dizia. E assim a gente nota que ainda hoje, o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa, utilizando a palavra de Deus, para que nós possamos entender aonde está o nosso pecado, aonde está a nossa hipocrisia e mais, que o Messias ele já chegou e que esse Messias ele tem um nome, Jesus Cristo, e que ele é o nosso Senhor. Se a gente vai lá em Atos 17, versículo 2, 3 e 11, a palavra do Senhor diz assim: conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então, quem está conversando conosco aqui, a gente sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas. E Lucas ele está relatando algo que ele viu, que ele presenciou, porque ele acompanhava Paulo. Paulo tinha o quê? Um costume. Então era normal para Paulo, depois que ele encontrou o Senhor,
ele ir na sinagoga dos lugares que eles visitavam. E o que é uma sinagoga? É como se fosse uma igreja da época. Lá não era oferecido sacrifício, é diferente do templo de Jerusalém. Lá era um lugar onde eles liam a palavra de Deus e aprendiam sobre o Senhor. Primeiro que nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha transcrição de um rolo da lei. Então isso que nós temos hoje, de poder ter uma Bíblia no celular, ou ter uma Bíblia em casa, ou abrir a internet e consultar, eles não tinham essa oportunidade. Então eles se reuniam nessa igreja, nesse lugar, para poder ler a palavra de Deus, para poder ouvir sobre a palavra de Deus. E Paulo tinha um costume de ir lá para ouvir a palavra ou para explicar a palavra, para mostrar que existia algo na palavra que eles não sabiam, ou que tinha um acontecimento que mostrava que aquilo que estava na palavra, Jesus tinha se cumprido e tudo tinha acontecido. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas. Então Paulo ele ia nessas sinagogas e começava a pregar, a falar sobre o Evangelho. Poxa, mas ele está indo numa igreja ensinar as pessoas da igreja sobre o Evangelho? Sim. Jesus também fazia isso. Se a gente olha a vida de Jesus, o tempo todo tinha um mestre da lei cutucando ele e ele mostrando a hipocrisia daquelas pessoas. Então, se a gente olhar para a igreja e achar que a igreja ela está blindada, ou que a igreja ela não precisa de conhecimento, ou que a igreja ela não precisa ser edificada, tem alguma coisa de muito errado com nós, porque a Bíblia está relatando isso. E eu peguei uma segunda passagem que, mesmo após a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo continuou edificando a igreja. Da mesma forma, quando nós lemos a palavra de Deus, não é para edificar a nossa vida? Não é para reconhecer o meu pecado, não é para mim ver o que está de errado e para mim aprender o que é o certo, para mim aprender a reconhecer o Senhor. Mas parece que existe um misticismo onde não se pode falar nada. Se as igrejas elas estivessem tão em comunhão com Deus, nós não teríamos tantas religiões, tantas doutrinas baseadas no mesmo Cristo e na mesma Bíblia. Mas é claro, existem homens que precisam receber. E a diferença de cada doutrina é para onde vai o dinheiro. Pelo menos essa deveria ser. Não deveria ser de interpretações da palavra. Mas se você quer conhecer a Deus, existe um único lugar. É na palavra de Deus. É nas Sagradas Escrituras e através do Espírito Santo. Porque Ele não está pregando esperando 10% seu. Ele prega esperando o teu coração e a salvação para você. Que vem somente por meio de Jesus Cristo. Se você acha que é a igreja que salva e que quem não frequenta a tua igreja vai para o inferno, se isso é pregado dentro da tua igreja, isso é uma seita, porque a salvação vem por meio de Jesus Cristo. E eu tenho que tomar muito cuidado. Olha onde Paulo ia. Por que Paulo não foi pregar na rua? Por que Paulo foi dentro de uma igreja, entre aspas, na sinagoga, anunciar a mensagem de Deus? Porque Deus queria salvar tanto os seus, aqueles que diziam que acreditavam nele, mas não entendiam o que estava acontecendo, quanto as pessoas, quanto os gentios. Deus ele não se esquece de ninguém e ele não abandona ninguém. E eu tenho que perceber se a minha vida está precisando de exortação, se eu conheço a palavra de Deus ou não conheço. Porque se eu não conheço a palavra, eu deveria conhecer. Porque quanto mais distante eu vivo de Deus, piores são os meus sentimentos. Você costuma ficar triste? Sente ansiedade? Sente medo de alguma coisa? Vive preocupado? Tem angústia? Todos esses sentimentos, quando eu tenho o Senhor fixo dentro do meu coração, quando eu vivo em comunhão com Deus, eles deixam de existir. E por mais que pareçam que eles são humanos e naturais, eles são, mas para pessoas que estão mortas espiritualmente. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai perceber que todos esses sentimentos eles vão sair de dentro de você. Isso não é uma coisa que pode ser que aconteça, vai acontecer. Só não recebe o amor de Deus aquele que rejeita o Senhor. Porque todo mundo que se arrepende e entrega a sua vida para Ele, esses recebem.
Então Paulo, ele ia lá e ficava ensinando as pessoas. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer. Por que ele falava exatamente sobre isso? Porque assim como nos dias atuais você vai numa igreja para ouvir sobre prosperidade, para como a sua vida ela vai ser abençoada se Jesus estiver nela, naquela época eles iam para ouvir que existiria um Messias que era como se fosse um guerreiro, que ele viria e destruiria todos os impérios, como se fosse um rei, como Davi era na antiguidade. E Deus já percebeu que aquilo não tinha dado certo, mas o povo queria aquilo. Então como que eu ia entrar dentro de um lugar e pregar um Deus fraco, um Deus que precisava sofrer, um Deus que precisava morrer, mas queria ressuscitar? Como? E note que, se você começar a ler o livro de Isaías, isso estava escrito lá. Mas você acha que eles pregavam isso lá dentro? Não pregavam. E era justamente por isso que Paulo precisava entrar dentro daqueles lugares e pregar o que eles não queriam ouvir. Um Messias que seria submisso a Deus. E graças a isso, obrigado, Senhor Jesus, por obedecer o Senhor, por obedecer os planos de Deus, que nós temos salvação, que nós temos perdão dos pecados. O que nós temos que compreender é que nem tudo vai ser do jeito que a gente imagina, mas Deus sempre tem algo melhor para nós. E ele explicava e provava que o Messias precisava sofrer e depois morrer e tinha de ressuscitar. Ser um guerreiro qualquer um podia ser, mas eu queria ver quem era capaz de passar toda a humilhação que Jesus passou. Quem era capaz de carregar a sua própria cruz, de ser enterrado de ser crucificado do lado de ladrões. E tudo isso estava escrito na palavra, tudo isso Isaías já tinha dito. Disse até que ele seria enterrado num túmulo de um homem rico, e assim o fez. Só que lá ele não ficou. Aquela não foi a prisão. Ninguém precisou vir enrolar a pedra para dizer vem para fora, como aconteceu na vida de Lázaro. E quando aconteceu, ninguém acreditou. Veja como nós achamos que Deus é semelhante ao que nós podemos ou não. Nós queremos criar um limite dentro do Senhor, do Espírito Santo, dizendo, olha, é só entre essas 4 paredes que você vai pregar. É só aqui que você pode viver. Isso é muito errado. Isso é cruel. Quando eu tenho uma fé que parte desse jeito, tem pessoas que me questionam. Nossa, mas você não fala para ir na igreja? Eu não falo. Eu falo para conhecer a Jesus. E se Jesus te fizer o mesmo que ele fez com Paulo, você vai entrar naquele lugar para pregar a palavra. Não para sentar com eles e ficar esperando um guerreiro chegar lá dentro. Não para ficar sentando e pedindo prosperidade. Para entrar lá dentro e pedir casamento. Para entrar lá dentro e pedir cura. Só sabe entrar para pedir. E para agradecer. E para vir colocar a tua vida no altar. E para vir colocar a tua vida e os teus recursos à disposição de Deus. Não do pastor, nem do padre, nem de ninguém. Porque se uma igreja que não enxerga o seu próprio pecado, é sinal que não tem Jesus. Porque é impossível eu continuar na presença de Deus, pecando. Porque aquilo me incomoda. Aquilo entristece o meu coração de um ponto que eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque o Evangelho é sobre a sinceridade de poder admitir quem nós somos. Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônicas. Você sabe por que ele está falando isso? Porque a viagem, se você vai em Atos 16, ele estava em Filipos. E lá eles prenderam ele, lá eles bateram nele. E aí ele chegou dentro de um lugar onde as pessoas conheciam mais a palavra de Deus. E aceitavam, bom, peraí, você está me provando através das Sagradas Escrituras que o que você está falando é verdade. E isso que nós estamos vivendo aqui é a mentira. Realmente, aconteceu tudo isso com Jesus e estava escrito que o Messias iria passar por tudo isso. Olha a diferença quando a gente entra num lugar onde as pessoas têm vontade de estar com Deus. Ou onde a gente vai num lugar onde as pessoas querem viver o que elas vivem e defendem a todo custo.
Qual era o problema de Jesus? Que ele tirava a autoridade. Os milagres estavam com ele, não estavam com a igreja da época. É humilhante. Você imagina, você pega, sei lá, um senhorzinho, uma senhorzinha, ou alguém, sei lá, uma pessoa que não tem nada a ver, não está ligado a doutrina nenhuma. Só que as pessoas, elas vão lá e elas recebem o Espírito Santo, elas recebem a esperança, elas mudam de vida. E as pessoas que estão lá dentro da igreja estão ainda lá mortas, não entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque frequentam por costume, por hábito. Eu aprendi, fiz assim, minha avó falou, minha mãe falou, meu pai falou, e alguém falou. E Jesus? Jesus não fala? Você não conheceu o Senhor pela sua própria vontade, mas é sempre pela palavra dos outros? Sempre que vai citar as Sagradas Escrituras, não sabe nem onde está, não consegue dizer um versículo da forma correta. Não que isso determine alguma coisa, que precise disso, mas é o mínimo. Tudo aquilo que a gente ama, a gente conhece. Tudo aquilo que nós amamos, nós conhecemos. Você sabe tanto da vida das pessoas e não conhece nada da vida do Deus que você fala que é tudo para você. Não seja ser um tanto estranho. E ouvi uma mensagem com muito interesse. E olha que interessante, que essa deveria ser a forma certa de nós entendermos. O que eu falo para vocês todos os dias? Leia a palavra de Deus. Para quê? Para vocês verem se o que eu estou pregando é palavra ou não é palavra. Se eu estou pregando aqui interesse meu, se eu estou pregando humanidade ou estou pregando a Bíblia. E olha o que essas pessoas que ouviam Paulo faziam. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. Então elas ouviam Paulo pregando e depois elas passavam a semana inteira estudando para saber se aquilo era verdade mesmo. Se ele voltou 3 vezes naquele lugar, certamente que o que ele dizia era verdade, senão ele já tinha enxotado ele no primeiro dia. E olha como eles tinham vontade de aprender. Buscavam conhecimento, buscavam a sabedoria de Deus. E assim precisa ser a nossa vida. Eu duvido que algum dia você entrou dentro da tua igreja, você ouviu o padre ou o pastor pregando alguma coisa e foi ver se aquilo era verdade que estava na Bíblia. Quando eu comecei a me converter, quando eu assistia de madrugada a televisão que ficava passando aqueles pastores pedindo as coisas, eu tinha o costume, quando eles falavam que tinha uma passagem que era assim, 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 eu abria a Bíblia e ia ler para ver se aquilo estava daquele jeito mesmo. Porque eu vi que as pessoas, elas já se acomodaram. Então eu acho que a minha fonte, ela sempre vai ser confiável. Mas Jesus disse que teriam falsos profetas, falsos mestres, queriam pregar o que o povo queria ouvir e não o que o povo precisava ouvir. Então ele disse aquilo para quem? Porque se todo mundo se todo mundo é santo, se toda a igreja não tem corrupção, não tem nada, e aí? Como é que funciona? Você já fez isso algum dia? Você vai se espantar. Se você começar a ver que as pessoas, os mais famosos da internet, não pregam a verdade. Você vai se espantar que as músicas que você mais gosta não estão conectadas com a palavra de Deus, mas aos seus próprios interesses. Você precisa que alguém cante o que você quer ouvir, que vai dar tudo certo, que vai valer a pena, que vai ter esperança. Não vai dar nada certo. Não vai ter esperança e não vai valer a pena. Só vai acontecer isso se tiver arrependimento. Só vai acontecer isso se você abrir a porta quando Jesus bater. Porque Jesus, ele tem tentado participar da tua vida, mas você dá espaço para ele participar? Tá com um pé no mundo e tá com um pé no barco de Deus. Não se corrompe, não se mostra, se corrompe por toda vez. Tudo é tentação, tudo é achar que está perdendo uma oportunidade. Se não obedecer o diabo que está na tua mente, não vai acontecer. Não consegue renunciar, não consegue olhar a tua própria vida e ver os sinais que Jesus, ele nunca teve lá. Nunca teve lá, nunca teve bom e nunca sentiu satisfação. Ou nós começamos a viver a verdade para que Jesus tenha a oportunidade de mudar a nossa vida, ou nós vamos continuar assim, vendo o tempo passar, até uma hora que não vai ter mais tempo, até uma hora que não vai ter mais oportunidade. Se a gente vai lá em Mateus 15,
versículo 8, 9, 13 e 14. A palavra do Senhor, ela diz assim: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo em um buraco. Quem está falando conosco? Jesus. Você percebeu o conteúdo dessa mensagem? Você imagina onde e para quem ele está pregando essa mensagem? Dentro de uma sinagoga, para a igreja daquela época. Você acha que esse povo ele gostava de Jesus? Você acha que Jesus entrava lá e falava: ô irmão, vem cá, nós somos da mesma congregação, vem aqui, irmão, nós adoramos o mesmo Deus? É uma mensagem que ela é muito dura, mas ela é muito dura. E ele está pregando para alguém, e é para a igreja. É para a igreja. Então, já que nós gostamos de pensar que a igreja é a instituição de Deus, quando ele está pregando isso, ele está pregando para quem? É para mim, para você, para o pastor? É para quem? Porque nós gostamos de pensar a igreja em unidade, mas quando um erra, é culpa da pessoa. E aí? A unidade, ela se desfaz até quando? E Jesus dizia: Pai, todos que tu me deste, eu não perdi nenhum. Nenhum. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita. Por que ele está falando Deus disse? Disse na onde? Lá em Isaías 29. Da mesma forma que Paulo citava as Sagradas Escrituras para provar que Jesus era o Messias, Jesus usava as Sagradas Escrituras para provar a hipocrisia daquele povo, para mostrar o quanto eles estavam errados. Será que alguém aceitou? Será que quando alguém vem exortar, você aceita? Ou a exortação precisa ser de dentro da tua igreja? Será que alguém que vive em idolatria vai falar que está idolatrando? Será que alguém que distorceu a palavra de Deus, ele vai pregar que ele distorceu a palavra de Deus? Ou você vai ter que aprender por si só? Cada Bíblia que nós damos, cada vez que você abre a Bíblia e lê uma Bíblia, tem de graça no celular, você não precisa comprar se você não quiser. Se for gastar demais o dinheiro de um chopp ou de uma caipirinha numa Bíblia, tá? Então você pode pegar um aplicativo e ouvir que é gratuito, tá bom? Pode comprar maconha, compra cigarro, compra as coisas, porque a Bíblia é muito cara, tá? Não sobra dinheiro, mas pode ficar tranquilo que diversão não vai faltar. Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Boca, palavra, palavra, mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então aquelas pessoas que deveriam ser o representante de Deus conheciam a palavra de forma genuína, mas no coração, no pensamento, na obediência, estava longe de Deus. A adoração deste povo é inútil. Você tem noção o que é Jesus falando para a igreja? Olha, você está vendo o que vocês estão fazendo? Está vendo essas igrejas pretas? Está vendo as mega church aí? Está vendo? Está vendo os louvor que vocês estão fazendo? É tudo inútil. É inútil. Então o que será que Deus quer? Será que Deus quer que o meu coração se converta a Ele? Ou Ele quer que as minhas palavras soem como as pessoas querem ouvir? Será que Ele quer a verdade no meio do povo ou quer a mentira? Que tipo de louvor agrada a Deus? Deus ele fala que Ele não quer sacrifício. Ele não quer. Ele quer obediência. Você tem obedecido a Deus? É só você ver os teus sentimentos, só você ver os teus pensamentos. Eu citei alguns exemplos. Será que não chegou a hora de se arrepender, não? O que mais que precisa acontecer?
pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. E aqui, por que ele está falando sobre isso? O que ele está querendo descrever? Qual é o contexto? Que eles ficavam pegando no pé deles porque eles não lavavam a mão para comer. Então, porque eu não lavei a mão para comer, eu estou ofendendo a Deus. Eu estou ofendendo a Deus, pronto. E aí? Isso é bíblico? Isso é Deus pediu para fazer ou não? Isso é uma invenção humana? E quantas invenções humanas não existem dentro da igreja? Você já parou para pensar? Não parou porque você não conhece a palavra, né? Então começa a entender que às vezes você está aqui não entendendo o que está acontecendo, achando que o tempo está passando, e que essa é a vida, e que você vai ter isso. E olha que depois que nós partimos daqui, o que vai acontecer? Porque se tudo isso fosse apenas uma imaginação, nós não poderíamos sentir nada quando nós pensamos no Senhor. Ou se eu pensasse em qualquer outra coisa, os sentimentos seriam os mesmos. Mas nada se compara à presença de Deus. Nada nessa vida pode se comparar à alegria que nós sentimos quando Jesus está dentro do nosso coração. À nossa volta tudo continua o mesmo. É a mesma casa, o mesmo banco, a mesma praça, as mesmas pessoas, as mesmas reclamações. Um ser humano ele só para de reclamar quando Jesus está dentro do coração dele. Se Jesus não tiver, ele vai mudar o foco, mas sempre vai estar reclamando. Porque não existe satisfação. Quem vive na escuridão nunca vai falar da luz porque ele nunca viu a luz. Então nós usamos sim a palavra de Deus para exortar aqueles que se dizem a igreja de Deus, aqueles que querem deixar de ser inútil. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Ou todo conhecimento, tudo aquilo que não vem de Deus vai ser arrancado. Você quer ficar ligado à videira verdadeira? Quer continuar dando os frutos junto do Senhor ou quer ser arrancado? Se você for arrancado, você não vai ter mais nada. Você pode ter tudo, fisicamente, bens, o que você achar que tem, mas não tem mais nada. Você pode ter certeza que a tua vida ela vai estar sendo sustentada ou por um copo, ou por um remédio, ou por alguma coisa, porque sozinho você não fica. Você sempre vai estar buscando alguma coisa. Seja dinheiro, seja pessoas, seja um tratamento, seja algum tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não vai ter paz em nada onde você estiver. Diferente de quando nós estamos com o Senhor. E eu não estou aqui falando para vocês de novo. Eu sempre gosto de citar que eu já vivi as duas vidas. E já fui ateu. Ateu de não acreditar em nada. E louvado seja o Senhor por isso. Porque eu sei que Deus existe. Porque eu já rejeitei. A tal ponto de perseguir, assim como Paulo perseguia. Só que eu percebi também mais uma coisa. Que quando o Senhor está comigo, existe uma diferença que ela é gritante. Então, ninguém escolhe entre o ruim e aquilo que é muito bom. Todo mundo vai querer o muito bom. Ninguém quer ficar com a parte ruim das coisas. E você precisa, talvez, se declarar que não conhece o Senhor e se permitir conhecê-lo, do que achar que sabe do que eu estou falando e não tem a menor ideia. Se os teus sentimentos não dão testemunho para você que existe um Deus, talvez tenha sido arrancado de você alguma coisa. Não se preocupem com os fariseus. Olha o que ele está falando. Olha, não se preocupa com a igreja da época. Não se preocupa. Sabe por quê? São guias cegos. Consegue olhar dentro de uma igreja e falar: a igreja está cega. A igreja está cega. Jesus está olhando para a igreja da época e está falando: vocês estão cegos. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo dentro de um buraco. Como que você sabe se não é um cego que está te guiando? Você não conhece a palavra? Você não leu a Bíblia? Você não fez nada? Não se arrependeu? Então essa palavra eu trouxe hoje para vocês tomarem consciência que eu quero, que Jesus quer, e é isso que Ele ensina, e é isso que está escrito.
que todos nós possamos conhecer a palavra de Deus, e justamente para questionar, justamente para afrontar, justamente para mostrar, mas não está escrito isso? Mas não era isso que Deus queria? Será que Deus quer que a gente faça imagens? Será que Deus quer que eu faça orações repetitivas? Será que essa é a vontade de Deus? Se você tivesse coragem de abrir o livro de Mateus, no 6º capítulo você já teria a resposta disso. Mas é uma vida inteira de ignorância achando que está servindo a Deus. Só que quando volta para casa, é como se não tivesse nem casa. É como se estivesse sobrevivendo essa vida. É como se alguém precisasse pagar, alguma coisa precisasse acontecer, uma coisa precisasse disso, é sempre necessidade. Nunca se entra para agradecer, a não ser que recebeu aquilo que queria. Mas aquilo que a gente recebe todos os dias, o pão nosso de cada dia, isso não agradece por nada. A palavra de Deus, isso não agradece por nada. O perdão pelos nossos pecados, isso não agradece por nada. E ao invés de não querer fazer mal, começa a fazer o bem. O Evangelho não é sobre a nossa vida, mas é o quanto nós servimos a Deus nessa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você leia a palavra de Deus, que o melhor lugar para você encontrar o Senhor é dentro do teu quarto. Dentro do teu quarto, onde ninguém pode te ver. É quando ninguém está te vendo que Deus precisa ser demonstrado. É quando ninguém pode te julgar que o amor precisa nascer. É em cada oração, é em cada perdão, é em cada momento da nossa vida. É no louvor verdadeiro. É em realmente querer ser a transformação que você espera que os outros tenham. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.